muito companheiro ao meu querido amigo Daniel Filmus, ex-ministro da Educação da Argentina e quadro político e acadêmico extraordinário da nossa América Latina. A convite dele que estou fazendo esta palestra e proferindo, portanto, uma aula em torno da questão democrática na América Latina e das experiências dos governos progressistas. Um ponto de partida, em primeiro lugar. E esse ponto de partida ele está escorado na obra de um acadêmico importante que lança uma luz sobre o debate da questão democrática. Nós costumamos a discutir a questão democrática e, portanto, toda a estrutura formal, jurídica, econômica e política que a envolve de uma maneira muito abstrata, como se a democracia não tivesse passado, como se as instituições fossem permanecer estabilizadas e, portanto, ela não tivesse futuro, e deixamos de lançar um juízo mais crítico sobre as próprias conquistas da democracia e a divisão que se operou dentro da teoria política entre democracia formal e democracia substancial, por exemplo. Então vou ler rapidamente um texto para dizer que este texto inspira a minha visão crítica a respeito dos governos progressistas democráticos na América Latina, os seus limites, as suas possibilidades e as suas novidades também, que não foram poucas neste período. Professor Juan Ramón Capella tem um texto lapidar que baseia esta minha visão e este meu enfoque dos governos do presidente Lula em particular e também do governo da presidenta Dilma. Eu não vou me reportar diretamente ao governo da presidenta Dilma porque ele foi, na verdade, uma continuidade, com maiores dificuldades, maiores problemas, maiores ascensão. Diz o professor Capella: o governo de Atenas não está em mãos de chefes militares. Isto é uma das condições necessárias para a aplicação de princípios e processos incoativamente democráticos na designação dos cargos públicos e na designação das funções públicas, limitadamente, sem dúvida, somente entre um reduzido grupo de cidadãos. Como é sabido, aqueles que realizavam materialmente o processo produtivo estavam excluídos da democracia, igual às mulheres, às esposas, às filhas, às mães dos cidadãos varãos e, por suposto, os demais. Esta dupla limitação mostra quão suspeito é o discurso idílico em uso sobre a democracia ateniense. Um discurso que, na realidade, obstaculiza a adoção de um ponto de vista crítico acerca da situação atual dos processos de democratização. Ou seja, os pressupostos da democracia ateniense são observados de maneira abstrata e contrastados com aquilo que ocorre hoje, como se aquilo que ocorre hoje na democracia fosse uma linha ascensional de progresso democrático, que é relativamente, mas que é também um estancamento, que é uma barreira e é um conduto novo, um conduto mais aperfeiçoado de fluidez democrática. Os governos do presidente Lula têm que ser observados nas suas condições específicas de vida, naquele momento, de sobrevivência. Primeiro, uma crise internacional aguda, a crise de transferência do poder absoluto do sistema do capital para o capital financeiro, que ali já se consolidou,
Então há uma crise das democracias para tratarem com essa questão, inclusive das democracias modernas, e uma situação interna no país que vem de um governo Fernando Henrique, que no exterior se apresentava como um governo social-democrata, de centro-esquerda, e era um governo liberal-rentista, de centro-direita. Né? Nós dizemos aqui no Brasil, nós do campo da esquerda, que o social-democratismo do Fernando Henrique era para exportação só. Era só para o exterior, aqui dentro não funcionava. O seu governo terminou com inflação alta, terminou com juros altos, terminou com um crescimento brutal da dívida pública e com a catástrofe social do desemprego e da exclusão. Isso é o que redundou dos governos do presidente Fernando Henrique, que era visto no exterior como um governo democrático, social-democrata. Né? Era um governo democrático, efetivamente, mas não era um governo social-democrático. Era um governo democrático de centro-direita. E assim se comportou durante todo o tempo. A situação interna do país, quando o Lula chega ao governo, uma situação de baixas taxas de participação popular, início do desencanto com a política, que o Lula resgata através do resgate da autoestima da população, e um governo de crescimento de relação dívida-PIB absolutamente alarmante para os credores internacionais. A dívida do Brasil, na sua relação com o PIB, vai a mais de 60% naquela oportunidade. Então as tarefas de governabilidade são tarefas extremamente difíceis. E as tarefas de governabilidade do governo Lula se apoiaram em métodos tradicionais de fazer política. Ou seja, uma relação política transparente, democrática com as oligarquias regionais, as oligarquias partidárias e oligarquias da estrutura de classe do país, pontos mínimos de apoio, né, a essas oligarquias, sejam elas quais forem, para que elas pudessem governar, e de outra parte a cobrança de uma contrapartida para a formação de maiorias no Congresso Nacional, maiorias através da qual se abria uma cunha, um espaço para transitar políticas sociais importantes que tiraram da miséria e da exclusão 40 milhões de brasileiros nesses 8 anos de governo do presidente Lula. Ou seja, houve uma transação, houve um acordo político, né, de governabilidade tradicional que todos os governos antes tinham aproveitado e que, aliás, nos governos do presidente Lula foram vistos como pecaminosos e que geraram depois essas consequências que todos vocês conhecem, terminando com essa perseguição judicial ao presidente Lula para tirá-lo da corrida presidencial. Eu vou apontar, dentro das limitações do meu tempo, 3 aspectos que caracterizam os governos do presidente Lula e que foram perpassados, em parte, para os governos da presidenta Dilma, mas foram perpassados com muito pouca potência política, com falta de centralidade política, com falta de formação de um bloco dirigente, né, negocial, interno, inclusive ao próprio PT e a própria estrutura formal de governo, que permitisse avançar em pontos importantes. Mas a presidenta Dilma, é bom que você registre aqui, ela não caiu porque ela tinha qualquer laço com ilegalidades ou corrupção. A presidenta Dilma caiu porque a direita e o neoliberalismo aqui no Brasil viram a oportunidade de um governo débil politicamente, um governo frágil, que não se organizou de maneira adequada, na minha opinião, terminou colocando um neoliberal, inclusive, no Ministério da Fazenda. A direita liberal-rentista viu uma cunha para começar a aplicar o seu programa de destruição dos programas sociais, de redução dos custos de funcionamento da máquina pública nas políticas públicas, de redução de direitos, de reforma trabalhista, enfim, todo esse serviço que vocês conhecem muito bem também aí na Argentina, através do governo Macri. A questão democrática.
O ódio que suscitou o governo Lula, vindo da direita e da centro-direita do Brasil, está relacionado com aquilo que eu chamo, já publiquei texto sobre isso, a reorganização da mesa democrática. Na época dos governos anteriores, todos sentavam na mesa democrática constitucional, né? Constitucional do país. Só que uns sentavam em cadeiras, em sijas, muito bajas, muito pequenas, que não conseguiam olhar o que estava em cima da mesa, que viam apenas por baixo da mesa. E as classes médias, os intelectuais, né, de todas as esferas, a alta burguesia, enxergava a mesa por inteiro. No governo do presidente Lula, as cadeiras se tornaram da mesma altura e todos enxergaram o que tinha em cima da mesa. Isso gerou uma disputa pela renda na sociedade brasileira, a disputa pela renda que se deu através de políticas públicas e que se deu através dos movimentos sociais, das demandas dos movimentos sociais e do movimento sindical. Então, esta concertação democrática, que teve quase 50 conferências nacionais, que teve o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que teve fóruns localizados que trabalhavam desde a questão racial, a questão da mulher, houve uma invasão democrática do Estado brasileiro que causou arrepios, né, que causou repulsa na elite brasileira. Porque a elite brasileira tem, como vocês sabem, né, ela tem uma origem escravista. Ela não gosta de repartir o pão. Ela não gosta que as pessoas vejam o que está em cima da mesa. Aquilo que está em cima da mesa tem que ser repartido entre as elites. E sempre foi assim no Brasil, né? Em maior ou menor grau. Tanto é verdade que o presidente João Goulart foi deposto em 1964, porque estava fazendo algumas reformas democráticas do país, como a reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, né, que causavam, né, ódio, causavam espécie na elite brasileira. Então, a questão democrática, ela se transforma em políticas públicas que reduziram as diferenças sociais no Brasil e deram oportunidade de vida para milhares de pessoas, para milhões de pessoas. Isso, evidentemente, tem um custo. Esse custo ou sai do Estado ou sai das elites. De qualquer forma, sai do conjunto da sociedade, né? Porque o Estado arrecada a partir daquilo que é produzido. Isso é um problema bastante grave, porque a equação política de estabilidade do governo Lula, dos governos Lula, se dava também com os setores rentistas da sociedade, que suportaram este pacto enquanto todos estavam ganhando. Como é que todos conseguiram ganhar? Foi um período em que as commodities estavam com os preços elevados, e o Brasil é um grande produtor de commodities. Então, o Estado brasileiro pôde ser financiado para essas políticas públicas, de um lado. As elites continuaram enriquecendo, continuaram ganhando bem, continuaram, né, pegando o seu quinhão majoritário e tinha recursos para promover políticas públicas extraordinariamente positivas, generosas, né? Eu chamo de políticas sociais-democratas mínimas, né? Que puderam ser implementadas durante o governo Lula. Isso bastou para que, quando nem todos poderiam ganhar, que foi no começo do governo Dilma, no governo da presidenta Dilma, quando teria que se reestruturar o sistema fiscal e o sistema tributário para tirar mais dos ricos e muito ricos e descer para o resto da sociedade, houve uma rebelião, né, que foi promovida, foi dirigida, foi orientada pelo oligopólio da mídia, e esse oligopólio da mídia colocou milhões de pessoas nas ruas com dois símbolos, né? O primeiro, tudo vai melhorar se a Dilma sair, se o PT sair do governo. E segundo, o gigante acordou. Ou seja, como se nunca tivesse tido participação popular, como se o povo se desse conta que teria que transitar para o liberalismo, para o neoliberalismo, para que pudesse
continuar melhorando a sua vida, né? Que ali já tinha adquirido um estatuto bastante significativo do ponto de vista social. Melhorou muito as condições de vida, particularmente dos pobres e muito pobres do governo Lula, e essa era a sua missão, esse era o seu compromisso programático, né? Que foi bloqueado em função dessa crise, né? Dessa crise da dominação pacífica que se dava enquanto todos poderiam ganhar alguma coisa, como ocorreu nos governos do presidente Lula. Essa mesa da democracia, reorganizada, reestruturada, proporcionou programas como o ProUni, né, que são milhões de bolsas para estudantes originários de famílias pobres, de famílias com renda abaixo de 3 salários mínimos, que começaram a entrar na universidade. Isso foi uma violação de um espaço privado. Grandes universidades privadas começaram a receber alunos pobres, bancados com recursos do governo federal, que renunciava, né, determinados recursos que viriam dessas estruturas privadas, e que nunca foram pagos, nunca tinha sido regulamentada como é que se dava essa filantropia, e transformava isso em bolsa de estudos, né? Foi um movimento extraordinário. O ensino superior foi triplicado aqui no Brasil, universidades públicas se fundaram como nunca ocorrera em nenhum momento da história do Brasil, institutos técnicos federais que estavam proibidos por lei, nós modificamos a lei e abrimos institutos técnicos federais em todo o país. Houve uma política espetacular de valorização do salário mínimo, o salário mínimo mais do que dobrou em termos reais na época do governo do presidente Lula. Isso permitiu, portanto, em relação aos gêneros de primeira necessidade, ele mais do que dobrou, comparando com isso. Isso permitiu uma melhoria nas condições de vida dos mais pobres, né, que é a maioria da população brasileira, de forma extraordinária. O Bolsa Família, né, a correção dos valores pagos para as aposentadorias, o aumento dos empregos públicos na estrutura pública federal, o estímulo a programas combinados do governo federal com os municípios, com os estados, para combater a pobreza, para combater o racismo, para combater a homofobia, para combater, né, a fome, particularmente vinculada à situação das crianças. Tudo isso gerou, né, uma espécie de estado de bem-estar, né, que realmente modificou o perfil socioeconômico do país. Eu chamo isso, a mesa da democracia, como um elemento, né, da democracia formal, do debate aberto, e os programas sociais eu chamo de elementos da democracia substancial, porque nós temos uma Constituição social-democrata no Brasil, que é a Constituição de 88, que não tinha praticamente nenhuma cláusula importante em processo de cumprimento. Então, esta aproximação que o presidente Lula fez nos seus governos da democracia formal, que está inscrita no nosso pacto constitucional de um lado, com a democracia substancial, que são os seus mandamentos materiais, ou seja, as pessoas têm que comer, beber água limpa, vestir, educar-se. Esta aproximação foi uma aproximação realmente transformadora da sociedade brasileira, mas que gerou um ódio de classe muito grande, um ódio de classe extraordinário, que foi muito manipulado pelo oligopólio da mídia e que vitimou finalmente a presidenta Dilma, né, interrompendo o seu segundo mandato. Bem, algo que possa informar a respeito dos pactos políticos de estabilidade do governo Lula. Nós tínhamos, na verdade, dois grandes elementos de pactuação. Um vinha do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde todas as forças políticas e de representação da comunidade nacional estavam ali representadas para debater pontos concretos. Concertação significa buscar pontos comuns e não explorar dissensos. E ali nós tiramos algumas orientações
importantes para o governo Lula que foram observadas, não só porque era da vontade política do presidente, como também eram pontos que remetiam para o seu programa de governo. O segundo elemento, além do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi o Conselho Político da Coalizão, que funcionou durante o segundo governo Lula, onde partidos de centro-direita, partidos de centro, partidos que tinham interesse em manter aquele modelo de desenvolvimento que todos ganhavam, que estava iniciando, inclusive, se aprofundando naquele momento, participaram de uma coalizão política que deu uma estabilidade extraordinária para o governo do presidente Lula. Do ponto de vista da democracia substancial, esses programas que eu já mencionei, né, que envolvem o ProUni, triplicação do ensino superior, valorização do salário mínimo, Bolsa Família, programas de financiamento e subsídio da agricultura familiar, subsídio para empresas que queriam expandir as suas atividades para que elas continuassem funcionando ou para que elas ampliassem, né, o seu funcionamento, a sua produção, para manter um nível de emprego elevado. Tudo isso aí gerou, né, essa situação altamente positiva que está na memória do povo até hoje. A grande limitação do nosso governo foi que nós não nos preparamos para um momento internacional em que os preços das commodities cairiam e que traria uma consequência nefasta para quebrar este bloco de classes que dava sustentação ao governo do presidente Lula. Passo a citar alguns elementos econômico-estruturais dos seus governos, que são elementos extremamente importantes e que fazem contraponto aos governos liberais e neoliberais de hoje e também em contraponto aos governos liberais e neoliberais que nos precederam. Primeiro, o presidente Lula interrompeu os processos de privatização galopante que estavam em andamento. Em alguns pontos com muita dificuldade, porque a pressão privatizante já era muito forte, mas sobretudo bloqueou a privatização que iria desmontar a capacidade operacional do Estado brasileiro e o futuro de qualquer modelo econômico, que era a questão da energia, né, que foi bloqueado e foi inclusive, com o pré-sal, a Petrobras explodiu como uma das grandes empresas internacionais de produção de energia fóssil. O BNDES jogou, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, jogou um papel extraordinariamente importante, porque passou a articular o externo com o externo, investimentos no exterior que mobilizavam a indústria brasileira, porque esses contratos de investimento no exterior, financiamento no exterior, se apoiavam na produção nacional e gerou uma dinâmica positiva ascensional. A manutenção da Caixa Econômica Federal, que orientou e estruturou um plano habitacional espetacular, Minha Casa Minha Vida, que resolveu o problema de moradia de uma base social pobre, extremamente pobre, inclusive uma base social miserável do ponto de vista, né, de exclusão social, e que jogou no mercado milhares e milhares de apartamentos, milhares e milhares de residências, melhorando substancialmente as condições de habitação dessas camadas mais pobres. A valorização do salário mínimo, ela repercutiu profundamente no poder aquisitivo dos aposentados, que aqui no Brasil tem um papel importante, e 95% dos aposentados são pobres aqui no Brasil. O Brasil é um país com diferenças sociais enormes. Nós temos, né, quem sabe com boa vontade, 10 a 15% da população que é classe média baixa, classe média e média superior, né? Mas 1%, né, da população brasileira controla mais da metade do PIB. É mais ou menos essa a proporção, né? Então essas medidas estruturais de reorientação do modelo econômico liberal que vinha do Fernando Henrique para um modelo econômico de desenvolvimento endógeno e de relações internacionais soberanas permitiu um ascenso e uma virtuosidade extraordinária dos governos do presidente Lula. As dificuldades são enormes. A partir de agora, o Estado brasileiro está sendo destruído.
há uma onda privatizante brutal, há um bloqueio aos direitos sociais-democratas mínimos conquistados historicamente, com uma reforma trabalhista brutalmente excludente, que desorganiza o mundo do trabalho de uma maneira extraordinária, sem colocar nada no seu lugar, né? E que só foi possível com a derrubada da presidenta Dilma, que é uma presidenta honesta, que não tem nada contra ela do ponto de vista moral, nem do ponto de vista da sua ética pública, mas como ela era muito próxima do presidente Lula, e a direita quer queimar os dois, ela também entrou nessa dança e foi deposta. Foi deposta porque não cedeu, né, tudo aquilo que o liberalismo e o neoliberalismo queriam fazer do Brasil e queriam fazer da economia nacional, colocando a serviço dos grandes grupos internacionais e do esquema financeiro global que domina a vida pública mundial hoje e tem uma incidência muito forte aqui na América Latina. Então esta é a contribuição que eu quero dar para a reflexão de vocês. Estou indicando alguma biografia, né, que vocês possam também aceder a esses temas e desejar que este curso que está sendo coordenado, que está sendo organizado de uma maneira tão competente por professores tão extraordinários, possa servir para que a Argentina amanhã ou depois recupere, né, para o povo, o seu governo e o seu Estado.